Boa noite, amigos, saudações colores. Quem fala é o Igor, esse aqui é mais um vídeo pro canal, sejam bem-vindos. Então, é, mais um vídeo após derrota, né? Depois do jogo contra o Santa Fé. O Fluminense pegou o Flamengo ontem e acabou perdendo 3-1. Aquilo, né? Que a gente conversava nos outros vídeos. Os erros continuam os mesmos, o time bastante previsível. é, e acabou perdendo o jogo ontem. Acabou perdendo uma final no qual o adversário foi amplamente superior. E o agregado 4-2 ficou barato pro Fluminense, né? Se a gente for olhar a forma como o Flamengo jogou os dois jogos, a forma como o Fluminense atuou, acabou sendo muito barato pra gente, se a gente for olhar nos dados quanto aos gols. Se a gente for pegar a escalação do time, não tinha muita surpresa, era também previsível que o Nenê fosse a vaga do Casares, né? O Danilo acabou ficando também no time no lugar do Egídio. E o que mais incomodou foi a postura, né? Você passar um tempo de jogo novamente sem finalizar uma bola. Isso não é nem bola no gol, não. É bola para fora. Ou defesa, uma defesa do goleiro, uma bola na trave. Ou até um chute para longe. Não teve uma finalização sequer pro time do Fluminense, né? E é aquilo que a gente vai conversando também, né? Mais um tempo jogado fora. O Fluminense todos os jogos vem jogando pelo menos um tempo fora, o primeiro tempo todo fora, né? E quando é com um adversário que o time não conhece, até vai, porque você está conhecendo o adversário. Então você está estudando o jogo, e nem um tempo inteiro você necessita para conhecer o adversário, né? É como se fosse numa luta, o cara geralmente pega o primeiro round para poder conhecer o estilo de jogo de luta do cara, né? Mas no futebol você não precisa ficar 45 minutos esperando o adversário para ver o que o adversário vai fazer, né? E o Fluminense vem fazendo principalmente o primeiro tempo bem ruim em todos os jogos. Tirando o jogo lá em Santa Fé, né, no primeiro tempo. O primeiro tempo do Fluminense foi bom, e o primeiro tempo do jogo contra a Portuguesa, um desastre total do Roger, né? É, e a forma que o time começou o jogo ontem, o time tentou jogar de uma forma, né, menos nervosa na troca de bola. O Flamengo deu um pouquinho de espaço para o Fluminense, né, tocar a bola lá atrás. Mas é aquilo, né, o time tem um espaço no meio de campo. E se atacando e defendendo. Por exemplo, teve uma jogada no primeiro tempo no começo do primeiro tempo que o Kaique tentou driblar o Felipe Luiz, driblar os jogadores do Flamengo na de defesa, e ele tentou cruzar uma bola na área, a zaga do Flamengo rebateu e ela foi pro meio do campo. Tinham três jogadores do Flamengo para poder alimentar o meio de campo, né, pro ataque. E não tinha ninguém do Fluminense ali no meio. Então, assim, é uma situação muito, muito complicada. A gente fica tentando entender o que o Roger faz durante a semana. Porque o time só joga em prol da bola parada, seja em faltas, seja em pênalti, ou seja em situações que os jogadores podem fazer um gol numa jogada aérea, né? Um escanteio, né? Numa falta em diagonal, né? Não uma falta reta ao gol. E o Flamengo ontem, principalmente nas costas do Calegari, teve muita facilidade. O Bruno Henrique ontem teve uma participação maior no jogo. O Bruno Henrique e o Gabigol o tempo todo jogando nas costas do Calegari, né? E você via o próprio Martinelli desgastado, né? O time continuava muito desgastado, né? Então a probabilidade do Fluminense não ter sorte no jogo era muito grande. E mais do que isso, né? Era no começo do jogo ainda, o Marcos Felipe estava recuando a bola com o pé, jogando a bola pro Bruno Henrique pegar no começo do jogo, né? Fazendo cera. Teve um lance que ele nem participou da jogada, ele se jogou no chão pedindo atendimento médico. O jogo estava 0-0 e não tinha por que o Marcos Felipe fazer isso, né? Então eu acho que está tendo muita afobação do time e principalmente do Marcos Felipe, mas isso eu vou falar daqui a pouco, né? Porque do mesmo lance que saiu o segundo gol do Flamengo, que foi no primeiro tempo, no acréscimo no primeiro tempo, o Gabigol já tinha chutado uma bola que foi numa cabeçada escorada do Rodrigo Caio, que ele chutou e o Marcos Felipe defendeu. O Flamengo já vinha com uma pressão, né? E o Fluminense estava perdido na marcação. Estava extremamente perdido na marcação, né? E você via o Gabigol, antes de fazer os gols dele, já estava querendo o jogo.
E quando os jogadores do Flamengo querem o jogo, fica muito difícil. O Diego querendo o jogo, o Rodrigo Caio querendo o jogo, Felipe Luiz querendo o jogo. Né? Era uma situação que seria muito difícil pra gente. Só que eu queria entender, né? Porque o Marcão conseguia jogar de igual para igual com o Flamengo. O próprio Odair, ele conseguia jogar de igual para igual. O Diniz foi superior em alguns clássicos. E o Fluminense agora está muito passivo. Né? Já tinha feito jogo ruim contra o Sub-23 do Flamengo no Carioca, no gol do Julião. Já tinha feito jogo ruim no primeiro jogo agora, da final, foi um jogo ruim esse também. Então, assim, ano passado eu fiquei muito chateado, porque o Flamengo já não estava sendo aquele Flamengo, né? Ainda tinha o Jorge Jesus na final, mas o Odair ele não tentou ser ousado em nenhum momento naquela final. O Fluminense foi um time muito, muito passivo, muito retrancado jogando, né? Mas é aquilo que eu falei também, o Odair tinha um estilo de jogo, ele jogava para não tomar gol e de alguma forma ele tentava atacar e fazer um gol. Né? Era raro o time do Odair passar um jogo sem fazer gol. Sempre tinha um gol do Evanilson, tinha uma jogada de bola parada, mas você via que o Odair tinha um estilo de jogo. Né? O Odair ele queria o time se defendendo bem e tentar fazer o gol numa jogada equilibrada. O Diniz já saía jogando melhor a bola lá atrás para jogar com uma alimentação mais rápida para um time poder atacar e finalizar. Obviamente, o time do Diniz era muito mais rápido do que o time atual. Só que o Diniz também tinha uma ideia de jogo. O Marcão era mais equilibrado que o Odair e que o Diniz, porque ele sabia, o time sabia se defender bem, ao mesmo tempo atacava muito bem. Agora com o Roger a gente não tem time nem que se defende bem, muito menos ataca bem. Né? E ainda mais numa final, porque você tem Kaique e Luiz Henrique, que, sei lá, somando a idade deve da idade do Nenê ou a idade do Diego Ribas, né? O Kaique estava jogando uma final de brasileiro de base no passado. O Luiz Henrique estava fazendo gol no Botafogo aspirantes, sub-20, antes do jogo profissional da taça Gerson Didi. Então, assim, a gente também acaba tendo que precisar de jogadores da base, porque o Fluminense não tem jogadores experientes para aquela posição ao ponto de que eles estejam rendendo bem para jogar. E fica uma situação muito difícil também, porque o que o Caio Paulista, por mais que seja um jogador, que eu também já conversei outras vezes, é um jogador muito limitado, fica banco desses jogadores que estão atuando, sendo que ele vem sempre entrando muito bem. E também tem um erro de estratégia, né? Porque se dependesse do Roger, ele ainda tinha o Nenê no jogo de ontem. E ele estava querendo jogar o Nenê até o fim por causa dos pênaltis. Então, por que não mudou a estratégia? Por que não colocou o Casares e o Abel de início e colocava um Fred e Nenê mais para frente caso tivesse empate ou tivesse time vencendo o jogo, né? Mas com uma diferença mínima. O Nenê praticamente saiu, né? É muito uma questão de o Roger ver que o time, né, não ia conseguir chegar e levar esse jogo para o empate com os pés do Nenê. Né? O time não ia empatar com o Nenê em campo. Tava ficando muito óbvio isso. Né? Então acho que teve um erro de estratégia, né, do Roger chegar e falar, pô, né, já que o Nenê é um cobrador e o Fred é um cobrador, a gente pode tentar colocar os jogadores, o Abel e o Casares logo no começo do jogo, e deixar esses jogadores no segundo tempo, jogadores mais experientes e tudo mais. Não aconteceu isso. Né? A escalação foi a escalação padrão. Né? E o gol do Flamengo, o primeiro gol vai ser num pênalti, que é o sexto pênalti feito pelo Fluminense na temporada, que começou há 3 meses. E também, eu nunca vi o Fluminense fazer tantos pênaltis também, como eu falei anteriormente. Nunca vi. E o Marcos Felipe é muito afobado, né? Durante a semana ele falou bastante, né? Nem tudo que ele falou do Enzo Pérez era mentira, né? Mas eu acho que você, no momento que você vem de uma derrota pro Júnior e tem uma final, acho que você tem que botar mais os pés no chão. E ele acabou cometendo um pênalti, né? Que foi muito pênalti, mas também por um erro da zaga, né? Eu também falei na semana passada que o Gabigol ficava entrando aqui nas laterais para abrir um espaço no meio de campo pro Gerson, pro Arrascaeta, pro Everton Ribeiro, são jogadores que costumam fazer gol no Fluminense. O Arrascaeta fez o gol no Brasileiro ano passado. E ele ia fazer um gol nessa jogada também do pênalti, que foi muito bem marcado. E o Gabigol marcou o gol na mesma. Foi o mesmo estilo de chute, né, do gol de semana passada. E 2 minutos depois o Fluminense tomou o segundo,
né? Que já foi o erro do Kaique na saída de bola, que o Flamengo pressionou, roubou, né? E no passe do Felipe Luiz pro Gabigol, o Gabigol distante, assim, tava em diagonal, mas distante, é canhoto, né? Chutou forte e o Marcos Felipe aceitou. E ir pro um intervalo com 2-0 e você tendo um time inferior é muito complicado de você conseguir reverter. Mas o Fluminense voltou pro segundo tempo, né, com o Caio Paulista em campo, e ele fez a jogada do pênalti sofrido que o juiz marcou com o auxílio do VAR, e o Fred acabou marcando gol, né, e o Gabriel Batista quase defendeu, né, e o Fred estava desde 2015 sem fazer um gol no Flamengo, e o Flamengo também era o time que o Fred menos tinha feito gol, já dos maiores, né, o Botafogo é o time que infinitamente sofreu mais gols do Fred. Com um gol que ele fez no Vasco ano passado, ele tinha passado o Flamengo, agora o Flamengo acabou empatando com o Vasco nesse ranking, né? E o Fluminense deu uma equilibrada no jogo. O Fluminense começou a pressionar a saída de bola do Flamengo, muito pelo Caio Paulista, muito por causa do Casares. O Flamengo começou a ter um pouco mais de dificuldade. Tirando um chute do Felipe Luiz, que o Marcos Felipe defendeu, foi uma defesa muito bonita. O Fluminense estava tentando jogar. Teve uma falta já aos 30 minutos que o Casares cruzou aqui e o Danilo Barcelos fez humor dentro da área. Quando o Casares cruza, o Danilo aparece sozinho, ele capa a jogada e o Lucas Claro acaba capando também essa jogada. E o terceiro gol do Flamengo vai acontecer num lance ainda mais bizarro, porque o Pedro e o João Gomes vão entrar naquele minuto que tem a tiro de meta. E o Marcos Felipe vai totalmente bater o tiro de meta de forma mais rápida possível. Sendo que estava o Pedro e o João Gomes no meio de campo, que tinha acabado de entrar. O Fluminense tinha 3 jogadores na linha defensiva. Ele já tinha colocado o Bobadilha com o Abel na área. Então, assim, o Fluminense perdeu um pouco da garra que tinha com o Iago em campo, né, do coração do time, né, falando de uma questão mais física, né, e tática. Então, você vai ver que ele queria só chuveirinho. E nessa batida de falta, no qual você tem o Abel e o Bobadilha lá na frente e ele bate o de meta no meio do campo, o Arrascaeta vai ganhar na cabeçada. E a bola vai no Pedro. O Pedro vai conseguir passar pelo Martinelli e pelo Nino. Eu também falei no último vídeo, eu falei, cara, Libertadores, os jogadores fluminenses estão com medo de fazer falta, de matar a jogada. O adversário não pensa 2 vezes antes de matar a jogada. E o Martinelli poderia ter matado a jogada, ele não matou. O Nino já tinha cartão, mas o Nino também deixou e acabou dando uma banda no Martinelli. E seguiu a jogada com o Vitinho, com o Pedro chutou, o Marcos Felipe novamente falhou. Não era era uma bola defensável, ao ponto de ele chegar e poder defender ou espalmar para o lado. Ele espalmou para frente, o João Gomes acabou fazendo gol. O João Gomes já tinha, sei lá, 20 segundos em campo, 30 segundos em campo. E o Flamengo fez o gol do título e ainda tentou fazer o quarto gol. E era um time muito superior. Assim, a minha raiva no passado foi muito maior, né? Porque o equilíbrio era maior no jogo, mas faltou um pouco mais de aptidão ofensiva no Fluminense. Esse ano, a gente não teve nenhum tipo de esperança de pensar em título. E isso nem terminou no primeiro jogo com empate, que ano passado terminou 2-1, esse ano terminou empatado. Ainda mais depois com a derrota contra o Júnior, ficou muito mais difícil de a gente chegar e acreditar numa vitória. Então, até quando estava 2-1, era difícil de se imaginar. Com 3-1, então, ficou impossível. Ainda mais os jogadores do Flamengo, que são os principais, estavam meio inspirados. O Fluminense acabou não conseguindo vencer. Uma partida pífia, uma partida inoperante demais do time, com a bola no pé. E com falhas que a gente já vem pautando há muito tempo, que eu já cansei de falar e não vou repetir. O Flamengo merecidamente foi campeão. A minha preocupação agora é como o time vai jogar na terça, porque eu pensava até hoje eu pensava que depois do jogo contra o Júnior, eu falei, cara, se o Fluminense passar, ele vai cair nas oitavas, pela forma como vem jogando, e pela posição que ele está vivendo. E o Roger já tem 2 meses de trabalho, 3 meses, teve o Carioca para testar. Não convenceu nenhum jogo do Carioca o time titular. E na Libertadores não teve nenhum jogo que ele tenha convencido, exceto o jogo contra o River, que foi 1-1, e a gente teve até uma chance de ganhar, mas aquilo, né? Não é aquela coisa superior. O Fluminense não foi superior em nenhum momento. Então, eu pensava, cara, a vida do Fluminense Sul-Americana.
terminar em terceiro no grupo e a Sul-Americana. Mas aquela situação, se o Fluminense passar na Libertadores, ele tem 2 meses até as oitavas. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que dificilmente o Roger vai embora do Fluminense. Não é a postura do Mário fazer isso. O Mário não mandou o Odair embora depois de cair na Copa do Brasil, depois de cair no estadual. Muito menos mandaria o Roger. Não vejo isso acontecer. E o Roger e o Renato Gaúcho é um nome que assim que eu não é que eu não queria no Fluminense, mas era um nome que mudou a atmosfera do Fluminense em 2007. E o Renato chegou no jogo contra o Bahia, que é um jogo delicado, que o Fluminense jogando fora, precisando de gols fora de casa para passar. O Fluminense passou. Então o Renato vai ter aquele choque de realidade, né? O Roger já é mais motivador do que técnico. A gente não tá vendo nada. O Roger praticamente estragou todo o trabalho do Marcão, que foi muito bem feito, né? Então, eu não acho que ele vai mandar embora o Roger. Não sei se também esse é um momento, mas fica muito difícil entender algumas situações que o Roger quer. Por exemplo, o Nenê, porque a gente, desde que o Nenê chegou, Miguel, Marcos Paulo, Daniel e outros jogadores é, acabaram não rendendo na posição, sempre sendo preteridos. O Ganso começou bem a temporada, o Ganso não vem entrando na Libertadores, no Carioca não entrou nas finais, né? Então, assim, como é que fica essa situação? É tudo muito estranho, né? E são as partes que têm o maior tipo de defeito, ou que não dá nenhum tipo de liga pro time em campo, né? Eu não sei. Eu acho que o correto seria pedir desculpas ao Marcão e deixar o Marcão no time, ou tentar um técnico estrangeiro como o Roland, mas eu acho que o técnico estrangeiro tem que ter mais paciência. Eu era muito mais conservador daí nesse sentido, mas com o Roger a gente não está vendo nenhum tipo de padrão, que é como eu falei, o Odair tinha um padrão, o Diniz tinha um padrão, o Marcão tinha um padrão e o Roger não tem nenhum padrão, né? Então aquilo, o estadual, o que que o estadual vai servir de interessante pra gente, de legado? Dificilmente vai ter uma resposta positiva. O que que é uma boa resposta no Carioca? O Kaique, né? O Gabriel Teixeira, dá experiência para os garotos. Não sei, mas ainda acho que é muito pouco, assim, de legado que a gente pode ter pro time, né? Pelas questões das notas. O Marcos Felipe foi o pior em campo, mesmo que ele tenha feito uma defesa boa. O Marcos Felipe estava totalmente afobado, fez o pênalti novamente, pulou no outro canto do batedor de novo, né? E está muito afobado na saída de bola, não está bem, mas também no seu time Muriel. Muriel também fez que o Fluminense essa Copa do Brasil de uma maneira bizonha, falhas terríveis, piores que o Marcos Felipe, né? O Nino é aquilo, o Nino tá, tá se destoando em comparação dos outros jogadores, tá indo bem, né? Apesar que ontem o Flamengo jogou muito nas costas dele, mas eu acho que isso é mais um problema do sistema defensivo do que dele. O Lucas Claro foi menos pior ontem em comparação aos outros jogos. Ontem jogou um pouco mais duro, mais firme, sem tomar cartão, e reclamou menos também, mas também muito pouco. Teve essa oportunidade que o Leandro Barcelos não fez, ele chegou um pouco atrasado. Se ele faz aquele gol ali, era uma outra história, né? 2-2. O Calegari novamente sofreu em cima do Bruno Henrique, sofreu demais. E é como eu falei, já passou da hora dele ser barrado da lateral, ou ele joga no meio com Iago, Felipe, Martinelli, ou ele vai pro banco, o Samuel Xavier é lateral, e eu já tô cansado também de falar disso, né? Do Samuel Xavier e do Calegari, né? Eu tô meio desgastado, não vejo jogando bem, né? Muito por causa também do sistema, isso tá muito bem claro, muito, dá pra se entender muito bem. Eu não tenho raiva do Calegari, pelo contrário, eu acho que ele tem muito potencial, mas ele é o jogador que mais teve queda na temporada. O Danilo Barcelos também é isso, né? É uma situação muito difícil ter que ficar sempre escolhendo o menos pior, né? Se o Edino não joga, a gente sente falta do Egídio; se o Danilo Barcelos não joga, a gente sente falta do Danilo Barcelos. A verdade é que o Fluminense tem que investir na lateral esquerda urgentemente. Então, os últimos laterais que deram certo aqui foi o Iago
e Ayrton Lucas e o Caio Henrique, sendo que o Caio Henrique foi contratado para ser meia e virou lateral por causa do Diniz. O Ayrton Lucas era da base, tinha rodado, mas só rendeu porque era da base. Então agora, mesmo conhecendo um pouco o FT, já sou um pouco mais convencido de que isso tem que apostar. Né? E a gente sabe muito bem que o calendário é horrível. Semana tem Libertadores, semana que vem vai ter Brasileiro. Na outra semana tem Copa do Brasil. Então a gente não tem tempo para treinar, não tem tempo para poder fazer mudanças drásticas de formação. E eu dei dicas no Twitter semana. Eu falei, cara, o Fluminense tinha que jogar com 3-5-2. Se ele joga com 3-5-2, né, com o Calegari como um ponta, como ala direito, não como lateral direito, ele ia render muito mais. Assim como todo o time ia render, os jogadores seriam mais explorados, né? Teria 5 jogadores para defender e 5 para atacar. Os volantes poderiam aparecer como um elemento surpresa. E hoje a gente não tem nada disso. São times super burocráticos, chato pra caralho de assistir, super previsível. Martinelli e Iago, aquilo, né? Muita vontade, muita disposição, mas tecnicamente pouca entrega, né? E é difícil porque a gente fala dos jogadores de uma forma pessoal, descreve o desempenho pessoal de cada um, mas eles não rendem por causa do sistema, então fica muito difícil, né? Os dois querem muito de rendimento. Com o Roger eles entravam muito, com o Marcão eles entravam muito mais na área, agora eles não entram mais, ficam distantes. E sempre tomam muito cartão, ficam desgastados e não ganham descanso, continuam jogando, né? O Nenê, como falei, mais uma partida não entregou nada, continua entregando nada, né? Só reclama, tenta uma falta, tenta cruzar, ontem não acertou nenhum cruzamento, não acertou nada. O Luiz Henrique, mais uma partida que ele mais sumiu, escondeu a bola e prendeu a bola do que tentou fazer alguma coisa. Né? Se no outro jogo a gente teve uma oportunidade com ele e com o Kaique, ontem nem isso. A gente tinha oportunidade de gol real, só o gol. Né? Então, muito pouco. O Kaique falhou nesse lance do segundo gol, perdeu a bola. E penando para marcar aquele lado com o Bruno Henrique e com o Felipe Luiz. E também tem muito aquilo, né? A gente criticava muito o Luca com razão, né? na questão ofensiva. Mas defensivamente ele foi muito bem com o Marcão naquela parte. O Fluminense tomava poucos gols, o Marcos Felipe ficou 5, 6 jogos sem tomar gol. Muito porque o Luca também ajudava bastante na parte defensiva. E não é do Kaique ainda e nem do Luiz Henrique jogar nessa posição ou com esse tipo de postura. Né? Porque eles ainda estão na fase de transição de base para time profissional. Então isso fisicamente cansa muito mais. E o Luiz Henrique tem até uma parte física, né, mais avantajada que o Kaique. Então o Kaique sofre muito com isso. Né? Nem todo jogo o Kaique vai pegar a bola e partir para cima do adversário, porque ele vai ter que fazer uma função diferente. Clássico é assim, desse jeito. Né? E o Fred é aquilo. O Fred, como falei, fez gol no Fla-Flu depois de 6 anos. Tem muita liderança, briga pelas faltas, briga pela bola parada, briga com os zagueiros, com o juiz e tudo mais, mas também vai ficar muito desgastado fisicamente da forma como o time atua, né? Porque ele sempre tenta roubar a bola do goleiro, mas o time do Flamengo, ainda mais que é um time muito qualificado, toca a bola ali atrás sem nenhum tipo de problema, quando o Fred está jogando, né? Quando o Abel entra, quando o Caio Paulista entra, é um outro tipo de luta, né? Jogadores mais velozes, mas com o Fred é muito difícil, né? E o pênalti ele bateu e o goleiro quase defendeu, mas a bola entrou, tem um pouco de up no time, né? Mas não era nada que falasse, nossa, o Fluminense agora vai mudar, e o Fluminense não mudou, não reagiu, essa foi a verdade. Dos que entraram, o Caio Paulista novamente entrou bem. E é como eu falei também, ele é um jogador muito limitado, mas que não está deixando a dever nada para não ser titular. Né? Então aquela questão, jogador físico, jogador que tem velocidade, que arrisca, que tenta, que melhorou muito da temporada passada para cá. E é aquilo, né? Ele também é um jogador novo, que é a cria do Fluminense. Então a primeira temporada geralmente é mais difícil para um jogador de base, para um jogador que tem que se adaptar ao elenco. E o Caio Paulista está muito melhor nessa segunda temporada, não tem nem comparação. Quanto ao Abel, o Abel teve pouco tempo para entregar alguma coisa. O Bobadilha, difícil, né? Fazer algum tipo de análise do Bobadilha, que também briga com a bola, briga com o adversário.
É, eu fico muito chateado porque o Fluminense agora vai chegar no segundo maior tabu, que foi de 85 a 95, e o tabu acabou contra o Flamengo. É o mesmo tabu agora que o Fluminense que o Fluminense estava tendo de 85 a 95, é o mesmo tabu que o Fluminense agora alcança, né? São 10 anos agora sem títulos importantes. Isso se você quiser contar a Primeira Liga como algo muito importante, né? Um torneio que não existe mais. Pra gente tem simbolismo, mas ele não existe mais. Então, são 10 anos sem ganhar um título especial. E que foi o Carioca, com o São Paulo ganhando o Campeonato Paulista hoje. O Fluminense agora é o time que está mais tempo sem ganhar, né? Então, como eu falei também no passado, fiz um vídeo aqui mostrando a importância do Campeonato Carioca, né? E a segunda final seguida, a segunda final que o Fluminense perde por ser o maior rival, né? Mas é aquilo, tem que ficar indo pra final, né? Porque a hegemonia deles está aumentando e o Fluminense não pode jogar o seu passado fora também. E é aquilo que eu falei, se contra a Portuguesa o Fluminense cai, as pessoas vão falar, ah, Portuguesa jogando contra o Flamengo, é uma vergonha não passar na Portuguesa, é uma vergonha não estar jogando na final do Carioca. Ele passou, jogou, tinha que jogar. A partir daí ele acabou não sendo competitivo, o time do Roger não é competitivo, né? E já são 3 jogos sem vencer, né? Fica uma situação delicada pra gente. Quanto o River, eu sinceramente não sei, porque é aquilo, né? Com condições naturais, todos os jogadores do River estando apostos para jogar, dificilmente o Fluminense ganharia esse jogo lá. Raras exceções de times brasileiros que ganharam lá. E pela força do time do River, o time do River também não está jogando, né? Ainda mais agora com a pandemia na Argentina, com futebol local paralisado. Então o River, teoricamente, teria mais tempo para treinar, igual o Júnior teve contra a gente, né? Mas com essa situação que o River se encontra, com todo o plantel com Covid, tendo 9 ou 10 jogadores para atuar, vencer também acaba sendo vergonhoso, porque só vai passar de fase ganhando desse jeito, né? E é aquilo, a vergonha já foi tomada, ganhando do River, perdendo. Só que se ganhar, vai para as oitavas, né? E aí fica questão de saber como você sorteia, se vai passar em primeiro, se vai passar em segundo, né? Obviamente ganhando, ele passa em primeiro, né? E ele pode passar até empatando ou sendo derrotado, né? Dependendo do jogo de Santa Fé e Júnior. Então, né? Se perder, vai para a Sul-Americana, que é um título viável, tem poucos times fortes na Sul-Americana. Na minha opinião, o Grêmio é o mais forte, mas é um time que está com um novo trabalho do Thiago Nunes, é um time que está com uma nova pegada, então, né, os rivais para ganhar a Libertadores são infinitamente maiores. Mas eu quero a vaga para Libertadores, né, a vaga para a fase final, mas o Roger precisa de muito, muita coisa a se mexer, a se pensar, a leitura de jogo péssima, muito ruim, mas eu ainda confio na camisa do Fluminense, né? Não confio que o Fluminense vai passar do River, não sei como vai passar, né? Ou se vai passar sem ganhar do River, mas eu acredito na classificação, né? Que vai vir de uma forma vergonhosa, ganhando ou perdendo é uma forma vergonhosa. Tudo bem que o Fluminense tem nada a ver com os casos positivos do River, mas a gente só vai chegar nessa última fase podendo ganhar com essas condições. Comentei lá atrás que o Fluminense tinha que chegar para a última rodada já classificado, sem depender de vencer do River na Argentina, né? E agora é uma situação muito difícil, time desgastado, com moral abaixo, tendo que ganhar o melhor time da América do Sul, que é o River Plate. Enfim, é isso. Vai ser uma semana muito delicada, muito complicada, já com o Brasileirão no final de semana que vem, né? O Fluminense muito provavelmente vai jogar com o time reserva porque tem a Copa do Brasil depois contra o Bragantino, né? Então não vai dar muito para o Fluminense fazer muitas mudanças, o Roger fazer uma mudança muito drástica, a não ser que a única mudança drástica seria o Roger ser do Fluminense, mas não vai acontecer, né? Então questão de tática, questão só vão se mudar as peças e o estilo não vai mudar, né? Vai ser o Nenê entrar o Casares, não vai mudar muita coisa. Vai entrar o Samuel Xavier no lugar do Calegari, muita coisa não vai se mudar. Vai mudar só a posição, a forma de jogar do jogador, mas do time a mudança vai ser mínima, né? O time é muito mal treinado. É isso aí, gente. Um vídeo muito chateado, muito triste.
Mas a vida que segue, né? Muitos problemas para corrigir e vence o Fluminense. Até o próximo vídeo. Saudações tricolores.